Tudo bem, gente? Boa tarde. Beleza? Para nossa aula de hoje, a gente vai começar uma outra parte do conceito de limites, tá? A gente está trabalhando essa parte de limites aí. E o que a gente vai estudar hoje são limites infinitos e limites no infinito, tá? Que é uma outra ideia. A gente está acostumado a estudar o limite de uma função quando x tende a um certo ponto. Esse ponto não precisa estar no domínio da função. Eu estudo o limite quando x tende a um certo ponto e vejo para onde a função está tendendo, para qual valor real ela está se aproximando. Só que existem alguns outros tipos de limite, digamos assim, E aí é isso que a gente vai estudar na aula de hoje, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Começando por limites no infinito, tá? Que é a seguinte ideia. Vou começar com a definição, tá? Olha lá. Considera uma função definida em um intervalo aberto P de P até mais infinito, tá? Eu vou dizer que um número L é o limite da função f quando x tende a mais infinito. Primeira coisa, o que significa x tender a mais infinito? Olha aqui o símbolo, x com a setinha indo para mais infinito. Isso vai significar que eu estou tomando valores de x cada vez maiores. Diferentemente de quando x tendia a um ponto, Quando x tendia a 1, por exemplo, o que significa? Significa que eu estou me aproximando do 1 cada vez mais, tanto pela direita quanto pela esquerda. Aqui não, x tender a mais infinito significa que eu estou tomando valores de x cada vez maiores. X está crescendo cada vez mais. X igual a 1, x igual a 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão e assim por diante, tá? Então eu vou dizer que o limite quando x tende a mais infinito da função f de x é igual a esse número quando os valores de f ficam cada vez mais próximos desse número L, quando os valores, tomando-se valores de x suficientemente grandes, tá? Então deixa eu mostrar um gráficozinho aqui para vocês entenderem essa ideia. Tá? Olha só, limite, vamos ver lá o que ele escreveu. Limite de f de x é igual a L, quando x tende a mais infinito, somente se, para todo epsilon maior que zero, olha lá, para todo epsilon maior que zero, existir um certo número n positivo, tal que se x for maior que esse n, então f de x fica naquela faixa. Eu vou escrever aqui naquela notação assim, f de x menor que L mais epsilon e f de x maior que L menos epsilon. O que isso está querendo nos dizer, tá? Vou pegar o gráfico aqui de uma função. Tá aqui o gráfico da função f. É essa curva aí. Observe que quando os valores de x aumentam cada vez mais, ou seja, quando eu estou andando cada vez mais para a direita do eixo das abscissas, valores grandes de x, o gráfico dessa função se aproxima dessa reta, a reta y igual a L. Tudo bem? Então, pensa comigo. Pega um epsilon maior que zero qualquer. Então, vou pegar aquela faixazinha aqui, ó. Vou pegar aquela faixazinha aqui, ó. Então, aqui é o L mais epsilon. E aqui é o L menos epsilon. Então, dado um epsilon, dado uma faixa dessa,
Eu tenho que mostrar que existe um n maior que zero. Aqui no eixo das abscissas vai ter algum cara tal que para todo valor de x maior que ele, as imagens desses valores pela função f estão nessa faixa, estão entre L mais epsilon e L menos epsilon. Pelo gráfico dessa função, quem que seria esse n? Esse n estaria bem aqui, ó. Esse seria o n, porque todo mundo que estiver depois dele, pega um x depois dele, a imagem desse x vai cair dentro dessa faixa. Pega um outro x para cá, a imagem dele vai cair dentro dessa faixa. Pega um outro x lá longe, a imagem dele pela função vai estar dentro da faixa. Sacou? Essa é a ideia de limites no infinito. No infinito porque eu estou fazendo x tender a infinito. Isso vale tanto para mais infinito quanto para menos infinito, tá? Eu poderia fazer a mesma analogia, a mesma interpretação, só que x indo para a esquerda do eixo. Ou seja, valores cada vez maiores em módulo, só que negativos. Ou seja, cada vez menores. Ficou claro? Fez sentido isso para vocês? Tá bom? Então essa é a ideia de limite no infinito. Sempre que isso acontecer, sempre que eu te der qualquer epsilon, agora imagina que eu te dou um outro epsilon, um epsilon menor, bem pequenininho. Ah, mas lá longe vai ter um n desse, de forma que todo mundo que estiver depois dele, as imagens deles vão continuar caindo na faixa. Se isso acontecer para todo epsilon, então eu digo que o limite da função é L quando x tende a mais infinito. Tudo bem? Tá? De modo totalmente análogo, olha só, eu vou dizer que o limite da função, quando x tende a menos infinito, é L, se para todo epsilon maior que zero, eu não vou reescrever porque é análogo ao caso anterior, tá? Para todo epsilon maior que zero, vai existir um n tal que, quando x for menor que menos esse n, os valores de f de x vão estar naquela faixa. Tá? Então, graficamente, está acontecendo isso aqui, ó. Está aqui a reta L. Tudo bem? A reta L. Então, eu pego uma faixazinha de centro em L e raio epsilon. Então, pego um L mais epsilon, L menos epsilon. Então, vai ter um n aqui no eixo das abscissas, tá? O que todo mundo que estiver antes dele, para a esquerda dele, desse menos n, vai estar dentro da faixa. Nesse caso, eu digo que o limite da função, quando x tende a menos infinito, é L. Perfeito? Tudo bem? Esse é o gráfico de uma função que tende a L quando x tende a menos infinito. Tá? E esse aqui é o gráfico de uma função que o limite dela é igual a L quando x tende a mais infinito. Tá? São exemplos, ideias, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá? Observe o seguinte, uma coisa importante. Em ambos os casos, essa reta aqui, que eu agora vou colocar ela, essa reta de rosa aqui, ó, ela é uma reta em que o gráfico da função se aproxima cada vez mais dela, mas não encosta nela. Tudo bem? Então eu vou dizer que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal da função f. Então, o que é uma assíntota horizontal de uma função? É uma reta horizontal paralela ao eixo x, tal que a função se aproxima cada vez mais dessa reta, mas não encosta nela. Tudo bem? Ok? Pode até ser que a função encoste nela, longe dela, mas o que eu quero dizer é no sentido de x tendendo a mais ou a menos infinito. Então, a função vai se aproximando dessa reta. Tudo bem?
Tá? Então, como é que a gente faz? Isso aqui já é uma primeira observação importantíssima. Como é que a gente vai fazer? Presta atenção na pergunta. Como você pode fazer para pesquisar as possíveis assíntotas horizontais de uma função? O que você precisa fazer para verificar se uma certa função possui assíntotas horizontais? Você precisa calcular o limite dessa função quando x tende a mais e a menos infinito. Se esse limite existir e for um número real, bem definido, y igual a esse número vai ser uma assíntota horizontal da função. Ficou claro? Então, se eu quiser saber se uma função tem assíntota horizontal, eu calculo o limite dela quando x tende a mais infinito e a menos infinito, porque pode ser que ela, para mais infinito ela tenha uma assíntota e para menos infinito ela tenha outra. Isso acontece, tá? Então, eu calculo os limites. Se convergirem para um número real, então y igual a esse número, a reta horizontal vai ser uma assíntota horizontal da função. Tá bom? Tá? A gente vai fazer exercício sobre isso daqui a pouco. Qual que deve ser o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito, hein? Qual que deve ser o limite da função 1 sobre x quando x tende a mais infinito? Vamos olhar para o gráfico dela? Como que é o gráfico da função 1 sobre x? O gráfico da função 1 sobre x, vocês devem lembrar, que eu já falei sobre ele, ele é assim, ó. Mais ou menos, tá? Nessas hipérboles aí. Então, quando x tende a mais infinito, o gráfico da função está se aproximando do eixo das abscissas. Isso significa que esse limite é quanto? É zero, está se aproximando de zero. Tá bom? Então, isso aqui é zero. E se o x tender a menos infinito? Aí vem para cá, para menos infinito. Está se aproximando de quanto também? De zero. Aqui está se aproximando de zero por cima, por valores positivos, e aqui está se aproximando de zero por baixo, por valores negativos, tá? Então aqui também se aproxima de zero, tanto para mais quanto para menos infinito. Beleza? Tudo bem? Aqui o gráfico, uma parte do gráfico da hipérbole 1 sobre x, tá? Diga. Indeterminada? Em que sentido? Porque imagina assim, ó. Vamos pegar só o caso de x tender a mais infinito. Significa que eu estou pegando 1 sobre valores cada vez maiores. Pega 1 sobre 100, depois 1 sobre 1000, 1 sobre 1 milhão, 1 sobre 1 bilhão, etc. O resultado dessa divisão está ficando cada vez menor. Você pega 1 sobre 100, é 0,001. Aí pega 1 sobre 1000, 0,0001. E assim por diante. Então está se aproximando daqui. Mas não chega, porque o gráfico não encosta no eixo x. Não chega no zero, mas lembra que estudar funções, limites de funções, não significa calcular o valor da função naquele ponto, e sim perceber como que é o comportamento da função quando x tende a um certo valor, ou nesse caso, quando x tende a mais ou a menos infinito. Então, quando x tende a mais ou a menos infinito, para qual valor a função está se aproximando? Ela está se aproximando de zero, mas ela nunca vai assumir o valor zero. Tá bom? Perfeito? Beleza.
E esse teoremazinho aqui é um teorema importante para a gente, porque com esse primeiro exemplo e esse teorema a gente vai conseguir resolver um bocado de exercícios, tá? Olha só, considere aquela fração ali, um número racional, P sobre Q, tá? Então, o limite do quociente 1 sobre x elevado a P sobre Q, quando x tende a mais e a menos infinito, também é zero. Então pensa assim, se eu quero calcular o limite da função 1 sobre x ao quadrado, isso também vai para zero. Se eu quero calcular o limite da função 1 sobre raiz quadrada de x, isso também vai para zero. Então você pode colocar um expoente racional aqui em x, e se você tiver essa estrutura, 1 sobre essa função, tanto faz x tender a mais ou a menos infinito, isso aqui também vai para zero. Ficou claro? Tá bom? Então com isso, e esse outro teoreminha aqui, que é o teorema, a gente já até ouviu falar, já viu esse teorema, quando o x tendia ao ponto. Aqui funciona de igual modo quando o x tende a mais ou a menos infinito, tá? Se eu tenho duas funções cujos limites delas, quando o x tende a mais ou a menos infinito, são dois números, L1 e L2, então o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, o limite do produto por uma constante é o produto da constante pelo limite, e o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o denominador não seja zero. Então, esse teorema aqui, que era aquele teorema das aulas anteriores que a gente viu, ele continua valendo, continua funcionando. Tudo bem? Então, com base nisso, a gente já consegue resolver exercícios como esse, por exemplo. Tá? Se eu quiser calcular o limite quando x tende a mais infinito do seguinte quociente, 4x mais 6 sobre 2x menos 1. Quanto que dá esse limite? Deixa eu logo te dizer o que tu não podes fazer. Eu sempre gosto de brincar com isso. Que é a primeira coisa que eu digo que o aluno não pode fazer quando a gente estuda limites infinitos. Limites no infinito. E se eu vir na prova algo desse tipo, eu já mando zerar toda a prova. Tá? Então a primeira coisa que você não pode fazer é o seguinte, olha só, acompanha comigo. Quando x tende a mais infinito, isso aqui está cada vez maior, 4x está cada vez maior, está crescendo. 4x mais 6, esse 6 nem vai fazer diferença, está ficando cada vez maior. Então você concorda que o numerador está indo para mais infinito? Concorda? Aqui embaixo acontece algo totalmente análogo. 2x, quando x tende a mais infinito, 2x continua indo para mais infinito. Menos 1, esse menos 1 não faz diferença. Isso aqui está indo para mais infinito. Tá? Então isso aqui está indo para mais infinito. O que você não pode fazer, cancela, isso aqui dá 1. Eu digo logo isso porque já apareceu esse troço aí em prova. Mais infinito e mais infinito não são números. São tendências, é para mostrar que isso aqui está tendendo para valores cada vez maiores, e aqui embaixo também. Só que quando eu tenho um quociente desse tipo, você tem uma coisa que está crescendo cada vez mais, e uma outra que está crescendo também cada vez mais. Quando você divide essas duas, isso é uma que a gente chama de indeterminação, você não sabe para onde isso está indo. Isso pode ir para mais infinito, isso pode ir para um número real, então eu não sei para onde isso está indo, tá? Então coisas como essas aqui são extremamente proibidas. Fala. Isso, menos infinito vezes o mais infinito, eu também não sei para onde vai. Mas a gente vai chegar lá, que daqui a pouco eu vou falar de limites infinitos. Isso, tá? Aí tem o caso, por exemplo, você tem um mais infinito vezes zero. Também não sei para onde vai, é indeterminado. Tem 0 elevado a 0, é indeterminado. 0 sobre 0 é indeterminado. Você não sabe para onde vai, pode ir para qualquer coisa. Entendeu? Infinito?
Aí infinito sobre raiz de infinito. Os dois estão indo para infinito também. Porque, entre aspas, raiz de infinito continua indo para infinito. Né? Você tira a raiz, mas aquilo ainda está crescendo. Só que quem que está crescendo mais rápido? Aí eu não sei, entendeu? Eu tenho que olhar com um pouquinho mais de cuidado para as duas funções. Então, é uma determinação. Tá bom? Então, isso aqui deixa eu apagar. Como é que a gente vai resolver então, professor? A gente vai fazer assim, ó. Limite quando x tende a mais infinito. Eu vou tentar usar esse exemplo e o teorema que eu mostrei, que quando eu tenho x elevado a um racional, isso também vai para zero. Tudo bem? E aí o segredo aqui é o seguinte, olha só. Eu vou pôr esse x aqui em evidência. Tá? Quando eu puser esse x em evidência, vai ficar assim, ó. 4 mais 6 sobre x, concorda comigo? Porque olha só, x vezes 4 dá 4x. X vezes 6 sobre x, cancela o x com x, sobra 6. Tudo bem? Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Vou pôr x em evidência. Vai ficar 2 menos, no caso, 1 sobre x. Tudo tranquilo até aí? Agora, dessa maneira, eu posso cancelar esse x com esse x aqui. Então, vai ficar assim, ó, limite. Quando x tende a mais infinito, de 4 mais 6 sobre x sobre 2 menos 1 sobre x. E agora, acompanha comigo. Quando x tende a mais infinito, 1 sobre x tende a quanto? A zero. Então, isso aqui vai a zero. Quando x tende a mais infinito, 6 sobre x tende a quanto? A zero. Porque 1 sobre x não tende a zero, se eu multiplico por 6, continua indo para zero. Então, isso aqui também vai a zero. Então, se esse cara... Se esse cara aqui vai a zero e esse de baixo vai a zero, o numerador vai para quanto? Para 4. 4 mais 0, 4. E o denominador vai para 2. 2 menos 0, 2. Então, isso aqui vai para 2. Então, o limite dessa função aqui, quando x tende a mais infinito, é 2. Ficou claro? Vamos olhar o gráfico dessa função rapidinho para a gente ver como que é o gráfico dela. Deixa eu jogar aqui no GeoGebra, rapidola. Se a internet está... É 4x mais 6 sobre 2x menos 1. Olha o gráfico da função como é. Tá? Eu vou colocar aqui na horizontal a reta y igual a 2, que foi o resultado do limite. Olha só. O gráfico se aproxima dessa reta quando x tende a mais infinito. Isso significa que a reta y igual a 2 é o que da função? Uma assíntota horizontal. Tudo bem? Ficou claro? Então, se eu te perguntar numa questão, calcule as assíntotas horizontais da função tal, o que tu vai fazer? Calcular o limite quando x tende a mais e a menos infinito. Porque pode ser que para mais infinito tenha uma assíntota e para menos infinito tenha outra. Nesse caso aqui, pelo gráfico, a gente vê que para menos infinito continua sendo a mesma assíntota. Tá? Mas nem sempre isso acontece, dependendo da função, tá? Fez sentido isso para vocês, galera? Tudo bem? Olha a letra B. Vamos calcular o limite quando x tende a mais infinito do seguinte quociente: 5x ao quadrado menos 4 sobre x à quarta mais 2x ao quadrado menos 7. Qual que foi a dica que eu
que eu dei para vocês naquela hora, lá no primeiro exemplo, colocar x colocar x em evidência, tá? Colocar x em evidência. Aqui, se eu colocar x em evidência, vai ficar assim, ó. Só o x em evidência vai ficar assim, ó. X vezes 5x menos 4. E aqui vai ficar x ao cubo mais 2x menos 7 sobre x. Concorda comigo? E aí, quando eu cancelar, o numerador vai ficar indo para mais infinito ainda. E o denominador também. É 4 sobre x. Obrigado. 4 sobre x. Então, o numerador, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para mais infinito. Zero, mais infinito menos zero é mais infinito. Então, isso aqui vai para mais infinito ainda. Isso aqui também. Não vai resolver meu problema. Entendeu? Então, colocar x em evidência, nesse caso, não me traz a resposta. Quem que eu vou colocar em evidência? X ao quadrado. Porque agora, quando eu puser x ao quadrado em evidência, aqui vai ficar 5 menos 4 sobre x ao quadrado. Concorda? E aqui embaixo, quem que vocês acham que a gente tem que colocar em evidência? X à quarta. Porque aí vai ficar 1 mais 2 sobre x ao quadrado menos 7 sobre x à quarta. Concorda comigo? Quando eu multiplico aqui, ó, volto para cá, aqui volto para cá e aqui volto para cá. E aí eu faço uma análise. Quando x tende a mais infinito, primeiro eu posso cancelar isso. Tudo não, né? Só 2 aqui. Aqui fica um x ao quadrado. Vai ficar assim, ó. Cancelo 2x lá de cima com 2 daqui. Oh, meu Jesus, era 4, né? A 4. Vai ficar assim, ó. Limite, quando x tende a mais infinito, de... Quando x tende a mais infinito, você concorda que isso aqui vai a zero? Isso aqui também vai a zero. E isso aqui também vai a zero, concorda? Então o numerador vai para quanto? Para 5. E o denominador vai para quanto? X ao quadrado, que eu cancelei 2 com os 2 de cima. X ao quadrado vezes 1, que dá x ao quadrado. E isso aqui vai para quanto? Vai para 0. Então esse limite aí é 0. Significa que y igual a 0 é uma assíntota horizontal dessa função. Deixa eu colocar aqui o gráfico dela. 5x ao quadrado menos 4 sobre x à quarta mais 2x ao quadrado menos 7. Olha só. Tende a zero quando x tende a mais infinito. E também, nesse caso, quando x tende a menos infinito. Perfeito? Ficou claro, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá? Então é assim que a gente vai calcular limites, limites no infinito, tá? Olha a letra C. X à quinta mais x à quarta mais 1. 2x à quinta mais x mais 1. Então, como é que a gente vai calcular? Quem que vocês vão pôr em evidência aí? X à quinta, né? O maior expoente lá de cima. Então, aqui vai ficar 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x à quarta. Confere? Tudo bem? Aqui eu vou pôr x à quinta em evidência também. Então vai ficar 2 mais 1 sobre x à quarta mais 1 sobre x, aqui é quinta, né?
a quinta, x a quinta também, tá? Então vai ficar assim, ó. Cancela esse com esse. Isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero. Então a função vai para onde? Para meio. Então y igual a meio é uma assíntota horizontal dessa função. Tudo bem? Tranquilo? A letra D de dado. Limite, quando x tende a mais infinito, da raiz de x ao quadrado mais 1 menos x. Vamos lá, o que que eu não posso fazer? Ah, quando x tende a mais infinito, isso aqui tende a mais infinito. Sim, isso tende a mais infinito. E esse aqui tende a mais infinito. Sim, também. Então, mais infinito menos mais infinito dá zero. Não, isso não existe. Ok? Então, não pode fazer isso. Já sabe, se eu vir na prova isso, é zero na prova. Beleza? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Colocar quem em evidência? O x? O x ao quadrado aqui dentro? Vamos tentar. Vamos ver. Limite, quando x tende a mais infinito, da raiz de x ao quadrado vezes. Quando eu ponho em evidência que fica 1 mais 1 sobre x ao quadrado menos x. Tá certo? E aí? Tira o x ao quadrado da raiz. Isso aqui vai para zero, ok. Mas aqui continua indo para mais infinito. E aí eu continuo tendo mais infinito menos mais infinito. E aí não pode. Tirar de dentro da raiz, boa dica, bora ver. Limite. Quanto é a raiz de x ao quadrado? Não. Bora ver quem sabe. O que é a raiz de x ao quadrado? Módulo de x. Raiz de x, observação. Raiz de x ao quadrado é módulo de x. Quanto é a raiz de 2 ao quadrado? É 2. Mas quanto é a raiz de menos 2 ao quadrado? É menos 2? Não, então você tem que ter cuidado com o negócio de cortar a raiz com quadrado, viu? Isso aqui é módulo de menos 2, que é 2. Tudo bem? Então aqui raiz de x ao quadrado é módulo de x. Entretanto, o x não está tendendo a mais infinito? Se o x está tendendo a mais infinito, eu estou só com valores positivos de x. E se eu tenho só valores positivos de x, o módulo de x para valores positivos é o próprio x. Então, nesse caso, isso dá x. Mas eu estou falando isso porque se aqui tendesse a menos infinito e tu colocasse x aqui, tu ia errar. Que aí já não seria mais x, seria o quê? Menos x, porque o módulo de x, quando x é negativo, não é x, é menos x. Ficou claro para todo mundo? Tá. Então vamos lá, voltando. Raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado menos x. Vamos lá. E aí? E agora? Agora o quê? Agora quando vai para mais infinito, isso aqui vai para zero. Ok, mas isso aqui continua indo para mais infinito. Porque aqui vai para 1. Então fica x vezes 1 mais infinito, menos mais infinito, então não sei para onde é que isso vai. Alguém tem alguma ideia de como solucionar esse imbróglio? Fala, Antônio. Fala alto, rapaz. Não?
Opa, quem que está falando? Conjugado. Qual é o teu nome? Erickson. Harrison. Muito bem, Harrison. Muito bem. Deixa eu diminuir aqui a letra. Qual é mesmo aqui a função? Volta lá. Raiz, né? Raiz de x ao quadrado mais 1 menos x. Olha só, galera. Do jeito que tá, não sai. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Pá. Raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. E agora olha como vai ficar. Limite, quando x tende a mais infinito, esse vezes esse usa aquele produto notável lá, né? O quadrado do primeiro, que dá ele mesmo, eu cancelo a raiz com ele, menos o quadrado do segundo. Menos x ao quadrado. Tá claro para todo mundo? Eu tenho a menos b vezes a mais b. Então é a quadrado menos b quadrado. Tá? Sobre esse raiz x quadrado mais 1 mais x. Ou seja, isso aqui é o limite quando x tende a mais infinito. Denominador raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. E o numerador, esse, cancela com esse. Sobra 1. Agora analisa comigo. O denominador, quando x tende a mais infinito, isso vai para mais infinito. Isso vai para mais infinito. Então o denominador todo está indo para mais infinito. Se o denominador todo está indo para mais infinito e o 1 de cima é fixo, o quociente todo está indo para onde? Para 0. Então isso aqui é 0. Pronto. Ficou claro? Fez sentido isso para vocês? Tudo bem? Então tá, então cuidado com essas coisinhas. Às vezes, isso a gente já viu, né, anteriormente, às vezes você precisa mexer um pouquinho na função antes de calcular o limite, porque diretamente a função pode não sair. Tá bom? E essa do seno, essa última aí pra gente avançar? Qual é o limite do seno de x quando x tende a mais infinito? Não tem limite, não existe. Por quê? Porque o seno, ele não é aquela curva, fica ondulando ali entre 1 e menos 1. Você vai andando para a direita cada vez mais e ele continua oscilando ali entre 1 e menos 1. Ele não converge para um valor. Então o limite desse seno aí não existe. Tá bom? Isso, o E com corte, tá? Não existe. Esses exemplos aqui eu vou deixar para vocês, porque a gente já fez bastante coisa sobre assíntotas horizontais, que é só calcular os limites, tá? Então calcule os limites quando x tende a mais e a menos infinito dessas funções e verifiquem as possíveis assíntotas horizontais dessas curvas, tá? A primeira, na verdade, já é imediato, né? Olha lá comigo. Quando x tende a mais infinito, x menos 2 não tende a mais infinito? Então 1 sobre x menos 2 ao quadrado tende para quanto? Para 0. Então se o lado de cada soma tende a 0, só sobra 1 lá. Então y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Tudo bem? Então a primeira já é imediato. Agora as outras vocês tentem fazer, tá? Para ver quais são as assíntotas horizontais dessa curva. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá? Aí vamos falar de limites infinitos agora. Tá? Isso que eu estou falando é limites no infinito, ou seja, eu estou estudando o limite de uma função lá no infinito, quando x tende a mais ou a menos infinito. Agora eu quero estudar limites infinitos. Tá? Considere uma função e um número real, de modo que P esteja definida em algum intervalo aberto contendo P, possivelmente exceto esse P, tá? Então, eu vou dizer que f cresce ilimitadamente quando x tende a esse número P, se isso aqui acontece. Ou seja, o limite, presta atenção agora, o limite da f, quando x tende ao ponto, é mais infinito. E esse limite vai ser mais infinito se para todo m maior que 0,
existir um delta maior que zero, tal que aquilo ali acontece. Deixa eu anotar aqui, ó. Limite da f ser mais infinito quando x tende ao ponto P. O que isso significa? Significa se para todo m maior que zero existir um delta maior que zero, tal que se x estiver entre P mais delta e P menos delta, então f de x agora é maior que esse m. Vamos tentar entender o que ele está querendo dizer com isso, tá? E o outro caso é totalmente análogo, que é quando x tende a menos infinito. Tudo bem? Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, da função 1 sobre x. Considere esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto P igual a zero. Tudo bem? Vem te aproximando do zero. Vamos pegar o caso do zero pela direita só, tá? Quando x tende a zero pela direita. Quando x tende a zero pela direita, o que está acontecendo com os valores da função? Vem te aproximando do zero, os valores da função, o que está acontecendo com eles? Eles estão aumentando, muito bem. E eles estão aumentando cada vez mais à medida que você se aproxima do zero. Então, eu venho me aproximando do zero pela direita, os valores da função estão aumentando indefinidamente. Então, a brincadeira vai ser a seguinte, ó. Pega um m qualquer. Pega um m maior que zero qualquer. Você tem que ser capaz de mostrar que existe um delta aqui, intervalo, maior que zero. Vamos pegar um deltazinho bem aqui, ó. Então aqui é 0 mais delta e 0 menos delta. Tal que todo mundo que estiver nesse intervalo, a imagem dele está acima desse m. F de x é maior que m. Se isso acontecer para qualquer m, eu escolho um m lá em cima, grandão. Mas vai ter um intervalinho aqui, tal que todo mundo que estiver nesse intervalinho, na direita, nesse caso, vai dar maior que ele. Se isso acontecer para todo m, então eu digo que o limite dessa função f de x, que no caso é a função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, nesse caso, mais infinito não, desculpa, x tende a p, nesse caso estou tendendo só pela direita, mas pode ser ambos os lados também, tá? Isso vai ser igual a mais infinito. Tudo bem? Raciocínio totalmente análogo para menos infinito, tá? Pergunta. Isso aqui, gente, esse limite ser mais infinito, isso significa que o limite existe? Sim ou não? Não. O limite não existe. Isso ser mais infinito significa que os valores da função estão crescendo ilimitadamente, mas eles não convergem para um único valor real. Eles vão aumentando cada vez mais, mas diferentemente dos outros casos, eles não estabilizam para um número real. Ficou claro? Tudo bem? Tá? Beleza. Esse aqui é o que eu acabei de falar, tá? A função 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, ela vai para mais infinito. E se o x tender a zero pela esquerda? Vem aqui, ó. X tende a zero pela esquerda. Os valores da função estão indo para onde? Para menos infinito. Então, pela direita, a função 1 sobre x vai para mais infinito. Pela esquerda, a função 1 sobre x tende a menos infinito. Tá bom? Esse aí é o gráfico da função mais bonitinho, tá? Bota o slide, por favor. Tá bom? Para o ponto, exatamente. Olha só, boa pergunta, Antônio. Observem que essa reta, a reta y, agora
ela é também uma assíntota, porque a curva está se aproximando dessa reta. Só que ela é uma assíntota que está na vertical, então eu vou chamar ela de uma assíntota vertical da função. Tudo bem? Então, quando que uma reta... Qual é essa reta aqui? Como é que eu escrevo algebricamente essa reta? Porque na horizontal é y igual a alguém, né? Essa daqui é quanto? X igual a 0, né? Então, nesse exemplo aqui, a reta x igual a 0 é uma assíntota vertical da função. Tudo bem? Então, imagina que eu tenho algo desse tipo aqui, ó. O gráfico de uma função f, tá? E esse aqui é um ponto P. Observem que o limite... Vou até pegar assim, vou colocar assim um gráfico, tá? Observem que o limite da função f de x, quando x tende ao ponto P, é igual a mais infinito. Poderia ser a menos infinito também, não tem problema. Tudo bem? Então eu vou dizer que nesse caso a reta x igual a P é uma assíntota vertical da função f. Então, se eu quiser verificar as possíveis assíntotas verticais de uma função, o que eu devo fazer? Eu devo calcular o limite dessa função quando x tende a esse ponto. O problema é, quem é esse ponto? Aí a resposta é a seguinte: em geral, esse ponto é um ponto que não pertence ao domínio da função. Pode ver que ela é assíntota aqui, não toca nessa reta. Se não toca nessa reta, significa que esse ponto não está no domínio dela. Então, geralmente, eu digo geralmente porque eu poderia definir ela, por exemplo, como uma função por partes e colocar bem aqui um ponto aqui assim, ó, tal, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas, em geral, as possíveis assíntotas verticais de uma função se dá nos pontos em que não pertence ao domínio dela. A função tangente tem quantas assíntotas? 2. Na verdade, ela tem infinitas, né? Porque a tangente, a função tangente, ela é assim, ó. E continua. Vem aqui assim, ó. Tá bem fora de escala, né? Mas tudo bem. Tá? Não encosta aqui. Etc. E esses pontos aqui são π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, etc. Então observe que ela não encosta nessa reta, portanto, mas ela se aproxima, portanto elas são todas assíntotas, ela tem infinitas assíntotas verticais, tá bom? Olha só, esse teoremazinho aqui, ó, importante. Eu vou falar para quando x tende a um ponto, mas isso vale para todas as condições. O x tende ao ponto pela direita, pela esquerda, mais infinita, menos infinito também, tá? Olha só. Considere que o limite de uma função, quando x tende a um ponto, é mais infinito. E o limite de outra função, função g, quando x tende a um certo ponto, ao mesmo ponto, na verdade, é L.
Tudo bem? Uma vai para mais infinito e a outra vai para um número real, L. Eu quero calcular qual é o limite da soma e do produto dessas funções. Qual é o limite da soma e do produto dessas funções? Aí a brincadeira é a seguinte: vai depender muito de quem é esse valor L. Quanto que vale esse L? Porque assim, se esse L for positivo ou negativo, na verdade a soma independe, né? Quando eu somar, presta atenção que eu vou falar entre aspas agora. Quando eu somar uma função que está indo para mais infinito com um número que pode ser positivo ou negativo, isso continua indo para mais infinito. Tudo bem? Agora, o grande problema está no produto. Porque, olha só, se L for maior que zero, aí você está em uma função que está indo para mais infinito e multiplicando por um número positivo. Então, o produto está indo para mais infinito. Agora, se L for negativo, aí você tem uma função que está indo para mais infinito e multiplicando por um número negativo. Então o resultado está indo para onde? Para menos infinito, porque mais com menos dá menos. Sacou? Então mais infinito vezes um número positivo continua indo para mais infinito. Mais infinito vezes um número negativo vai para menos infinito agora. Tudo tranquilo? Tudo beleza? E se o L fosse zero? Aí você tem uma que vai para mais infinito e outra que vai para zero. Quando você multiplica as duas, isso vai para onde? Não sei, é indeterminado. Não tem como saber, tá? Vai depender da função. Não, porque imagina você pegando uma função que está indo para mais infinito. Então, o mais infinito vezes menos infinito. Não, eu ainda vou chegar lá. Aqui eu estou pegando uma mais infinito e um número fixo, um número real. Tá? Então, esse L aqui é um número real. Tá bom? De modo totalmente análogo, se a F for para menos infinito e a G for para L, então a soma, o limite da soma continua indo para menos infinito, ok? Independentemente do valor de L. Agora o produto vai mudar, porque olha só, a F vai para menos infinito e a G vai para um número positivo, então o produto vai para menos infinito. Ok? Agora, a F vai para menos infinito e a G vai para um número negativo, aí isso aqui vai para mais infinito. Porque menos e menos dá mais. Sacou? Tudo bem? Olha só. Pega agora uma F indo para mais infinito. Tá? Pega uma F indo para mais infinito. E pega uma G indo para mais infinito também. Então, se eu calculo o limite da soma delas, o limite da soma delas vai para mais infinito. Mais infinito e mais infinito vai para mais infinito. Tá? Agora, o produto delas continua indo para mais infinito. Mais infinito vezes mais infinito vai para mais infinito. Agora, se eu pegar a G indo para menos infinito, mais infinito, menos infinito, isso vai para menos infinito. Beleza? E aqui também, ó. Se uma vai para menos infinito, a outra vai para mais infinito, o produto vai para menos infinito. E a subtração, a adição continua indo para menos infinito e o produto das duas vai para mais infinito. Tá bom? Então, esses são resultados, gente, que vai nos ajudar a calcular mais alguns outros tipos de limites. Tudo bem? Aquela primeira ali, quando x tende a mais infinito, vocês acham que ela vai para onde? 3x mais 2. Vai para mais infinito. Porque você tem aqui, ó, 3x vai para mais infinito, mais um número positivo, isso continua indo para mais infinito. Tudo bem? Tá? Agora pega essa daqui, ó. X quadrado menos 7x mais 2 quando x tende a mais infinito. Para onde isso vai?
Com certeza? Olha só, o x ao quadrado vai para quanto? Mais infinito. O menos 7x vai para quanto? Para menos infinito. Então aqui, se eu fizer essa análise, aqui eu não tenho como concluir, porque eu tenho um mais infinito e um menos infinito. Eu não tenho como concluir. Então eu preciso de uma outra maneira aí para eu calcular esse limite. Vocês entenderam o problema? Tá? Limite. Quando x tende a mais infinito, de x ao quadrado menos 7x mais 2. Olha só. Vamos tentar analisar direto. Isso aqui vai para mais infinito. Isso aqui, com esse negativo, menos 7, vai para menos infinito. Então isso aqui eu não sei para onde vai. Então analisar desse jeito não dá para fazer. Tá? Mas aí o que eu posso fazer? O que vocês fariam aqui? O x, só o x? O x ao quadrado em evidência. Muito bem. Aí fica 1 menos 7 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado. Daí, quando x vai para mais infinito, isso vai a zero, isso vai a zero. Então, olha só agora. Essa função vai para 1. E essa função vai para quanto? Mais infinito. Então, se eu tenho uma que vai para um número positivo e outra que vai para mais infinito, o produto vai para mais infinito. Então, isso aqui é mais infinito. Lembrando que ser mais infinito não quer dizer que o limite existe. Significa que essa função, quando x aumenta, está indo para mais infinito. Ou seja, está aumentando cada vez mais os seus valores. Suas imagens, tá? Essa letra C aí. Não entendi. Estou calculando, mas observem que o resultado, entre aspas, são limites infinitos. Então eu poderia, daqui a pouco a gente vai fazer alguns exemplos com x tendendo a um ponto P, um ponto qualquer, tá? Mas esses aqui já são limites, esse aqui é um exemplo de limite no infinito que é infinito. Então, eu estou estudando quando x tende a mais infinito e o resultado, entre aspas, dá mais infinito. Então, é um limite infinito. Tá bom? Ficou claro? Tá? Então, letra C. Naquela hora você perguntou sobre qual foi aquela dúvida que você disse que seria uma indeterminação. Uma função indo para menos infinito, que vai para mais infinito, aí vai para menos infinito. Tá? Porque imagina assim, ó, 1000, 1 milhão, 2 milhões, etc. Vezes menos 1000, menos 1 milhão, menos 2 milhões, etc. Isso aí está crescendo, o produto em módulo está crescendo cada vez mais, só que negativo, porque mais e menos dá menos. Não está indo para menos infinito. Não é indeterminação, né? Não é indeterminação, vai para menos infinito. É, como se fosse só um jogo de sinal, exatamente, tá? Vamos ver outra aqui. Letra C. Limite. Quando x tende a menos infinito, x ao cubo vezes x ao cubo mais 3x menos 1 sobre 2x quadrado mais x mais 1. Olha só. E essa aí, como é que vocês fariam?
Maior potência em evidência. X ao cubo em evidência. Muito bem. Então vai ficar 1 mais 3 sobre x quadrado menos 1 sobre x ao cubo sobre... E aqui... Maior potência em evidência também. X quadrado vezes 2 mais 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado. Então isso aqui vai a 0, vai a 0, vai a 0, vai a 0. Eu cancelo 2 daqui com 2 daqui. Diga aqui. Porque eu errei. Aqui é menos infinito, né? Bota lá no slide, por favor, só para ver se é menos infinito, tá? Obrigado. Tá? Então, aqui o numerador, essa parcela do numerador, vai para quanto? Vai para 1, e aqui já tem x. E essa aqui vai para 2, aqui tem 1, então continua indo para 2. Então aqui é constante. E aqui tem x. X sobre 2. Tá claro? X sobre 2. Com x tendendo a menos infinito, vai para onde? Vai para menos infinito. Tudo bem? Tá? Diga aqui. Por conta do infinito negativo, exatamente. Quando x tende a menos infinito, x sobre 2 tende a menos infinito. Isso, exatamente, por causa do sinal. Beleza? E essa aqui? Limite quando x tende a mais infinito de x menos raiz de x mais 3. Se eu tentar olhar direto, olha só. Limite, quando x tende a mais infinito, de x menos raiz de x mais 3, se eu tentar olhar direto, aqui vai para mais infinito, aqui vai para mais infinito, e mais infinito menos mais infinito, não sei para onde vai. Então não sai direto. O que a gente pode fazer aí? Conjugado, né? Bora tentar fazer aqui de tirar o x da raiz, igual como a gente tentou naquela primeira? Bora ver se sai. Isso aqui é limite, quando x tende a mais infinito, de x mais raiz. Para eu tirar o x da raiz, eu tenho que pôr quanto em evidência? Para que eu tire um x da raiz, eu tenho que pôr x a quanto em evidência? Ao quadrado, concorda? Vezes 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Tá claro para todo mundo? É menos, tá. Tô errando tudo hoje, né? Mas tudo bem. Vamos me corrigindo aí. Limite quando x tende a mais infinito. Agora olha só. Como x é positivo, raiz de x ao quadrado, que é módulo de x, fica x mesmo. Aqui vai ficar x menos x vezes a raiz de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Tudo bem até aí? Agora eu vou pegar e vou colocar, olha só. Eu vou colocar o x em evidência aqui, ó. Vai ficar x vezes 1 mais menos raiz de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Tudo bem até aí? Vou analisar agora. Quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para quanto? Para 0. Isso aqui vai para 0. Esse parêntese, essa função toda, então, vai para 1. Isso aqui vai para
mais infinito. Positivo, mais infinito, vai para mais infinito, tá? Então isso aqui é mais infinito. Tudo tranquilo? Beleza. Belezinha, né? Vou deixar essas duas últimas aqui para vocês. A E e a F, tá? 3x² menos mais 2 sobre x ao cubo e 3x² menos 1 sobre x ao cubo, quando x tende a 0 pela direita e quando x tende a 0 pela esquerda. X tende a 0, de 1 sobre x vai para mais infinito. A 0 pela direita. Como é? Não entendi. Um sobre o módulo de x quando x tende a 0. Aí é bom abrir o módulo. Tu abre o módulo, porque o módulo de x, ele é x ou menos x. Então, quando x tende a 0 pela direita, ele tem um comportamento. Quando x tende a 0 pela esquerda, ele tem outro comportamento. Entendeu? Então, tem que abrir o módulo, tá? Sempre que tem funções assim definidas por partes, geralmente a gente estuda olhando os limites laterais. Então, tem que ter... Porque a tua ideia era, como tem um módulo, então eu estudo pelos dois lados. Não era isso? Mas tem que ter cuidado. É melhor... Pode ser que bata, não fiz a conta, mas pode ser que dê o mesmo resultado pelos dois lados. Mas é melhor abrir a função, tá? Quando for definida por partes. Olha esse teoremazinho aqui, que vai nos ajudar com mais outras funções. Considere duas funções em que o limite de uma delas vai para um número L, diferente de 0. Opa! Vai para um número L, diferente de 0, e a outra vai para 0. Presta atenção agora. Uma vai para um número L, diferente de 0, e a outra vai para 0. Eu vou calcular o limite do quociente dessas funções. Tudo bem? O numerador vai para um número diferente de 0, o denominador vai para 0. Só que, se o numerador for para um número positivo e o denominador for para 0 por valores positivos, então o resultado do quociente desse limite aqui, o limite desse quociente vai para mais infinito. Tipo assim, vamos supor que o L é 2. Uma função vai para 2 e a outra vai para 0 por valores positivos, ou seja, 1, meio, 0.1, 0.001 e assim por diante. Então, uma vai para 0 por valores positivos. Então, você tem um número fixo, 2, e o denominador está indo para 0 por valores positivos. Quando tu divide um número por um outro número bem pequeno, o resultado desse quociente é um número grande. Tipo, 2 sobre 1 é 2, mas 2 sobre 0,1 já é 20. 2 sobre 0,01 já é 200. 2 sobre 0,0001 já é 2000 e assim por diante. Então, se tu fixas o numerador e o denominador está indo para 0, o resultado desse quociente está aumentando cada vez mais. Ficou claro isso? Fez sentido isso para vocês? Tipo assim, ó, deixa eu me fazer mais claro. Vamos pegar a função 1 sobre x. Nem vou pegar a função, vou pegar só o quociente mesmo. Estava dando exemplo de 2 sobre x. Pega 2 sobre 1. Isso dá 2. Pega 2 sobre 0,1. Isso dá 20. Pega 2 sobre 0,01. Isso dá 200. 2 sobre 0,001. Isso dá 2000. E assim sucessivamente. Olha o que está acontecendo. Os numeradores estão se aproximando de 0
os denominadores, desculpa, estão se aproximando de zero e o numerador é fixo. O que acontece com o resultado dessa divisão? Ela está aumentando cada vez mais. Então a brincadeira aqui vai ser a seguinte, ó. Eu estou calculando o limite de uma f sobre g. Tá? Quando x tende... bota lá no slide, eu acho que eu coloquei lá mais infinito, um ponto p qualquer, tá? Mas funciona também para mais ou para menos infinito. Olha só. A f, ela está indo para um número positivo. Essa está indo para um certo L positivo. E a g está indo a zero por valores positivos. Vou colocar assim, ó, zero mais, por valores positivos. Que é o caso desse exemplo. O que está acontecendo com esses valores? Estão aumentando cada vez mais. Então esse quociente aqui está indo para mais infinito. Tá claro, gente? Tudo bem? Bota lá no slide de novo, por favor. Agora, imagine que o numerador continua indo para um número positivo, um L, só que o denominador está indo para zero negativamente, por valores menores que zero. Então vamos pegar assim, ó, 2 sobre menos 1 dá menos 2. 2 sobre menos 0,1 dá menos 20. 2 sobre menos 0,01 dá menos 200, menos 2000 e assim por diante. O que está acontecendo? Os valores aqui desse quociente estão cada vez mais diminuindo. Eles estão ficando grandes em módulo, mas negativos, ou seja, estão ficando cada vez menores. Então isso aqui já vai para menos infinito. Fez sentido isso para vocês? Tá? A mesma análise você faz quando o L for negativo. Tá? Aí bota lá no slide. Quando o L for negativo e AG, o denominador, for para zero por valores positivos, então o quociente vai para menos infinito. E se aqui for negativo e aqui for para zero por valores negativos, é só lembrar do jogo de sinal. Menos e menos, mais. Então isso aqui vai para mais infinito. Tá bom? Ok? Olha esse primeiro exemplo. Qual é o limite? Qual é o limite de x sobre x menos 4 quando x tende a 4 pela direita? E eu acho que a letra B é quando x tende a 4 pela esquerda, né? Vamos fazer essa? Vem comigo. Quando x tende a 4 pela direita, esse x tende a quanto? A 4. Então isso aqui está indo para 4. 4 é positivo ou negativo? Positivo. Agora, quando x tende a 4 pela direita do 4, x menos 4 tende para quanto? Para 0. Só que ele tende para 0 por valores positivos ou por valores negativos? Positivos. Então isso aqui tende para 0 por valores positivos. Bom, se o numerador é fixo positivamente e o denominador está indo para 0 positivamente, o resultado do quociente está indo para mais infinito. Então isso aqui vai para mais infinito. Ficou claro? Diga. Ele tende a 4 pela direita, positivamente. Ou seja, ele vem 4,5, 4.1, 4.01, 4.001. E isso faz bastante sentido quando você olha o gráfico da função x menos 4. Olha o estudo do sinal da função x menos 4. Qual é a raiz de x menos 4? É 4. Isso aqui é uma reta crescente. Então faz assim o gráfico, ó. Se aproxima de 4 por valores
positivos. Então você vem tomando, se aproximando de zero por cima do gráfico, por cima do eixo das abscissas, na verdade. Então, por zero positivamente. E nesse caso, quando x tende a 4 por valores negativos, aí agora já vem por baixo do eixo das abscissas, ou seja, você vem tomando, se aproximando de zero, mas por valores negativos. Sacou? Então aqui, ó, continua indo para 4, que é positivo, só que aqui agora vai para zero negativamente. Então isso aqui vai para quanto? Para menos infinito. Fez sentido isso? Tá bom? Ok. Essa aqui, ó, limite, quando x tende a 3 pela direita, de x ao quadrado mais x mais 2, sobre x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Qual é a primeira coisa que a gente pode tentar fazer quando a gente vai calcular um limite? É tentar substituir, né, para ver se a função é contínua, está definida no ponto. Se substituir, ok. Se não der zero no denominador, num caso desse, tá feliz, tá bacana. Tenta substituir 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. Negativo, 9 menos 6, 3. 3 menos 3, 0. Então não dá. Mas isso me diz que esse denominador está indo para zero. Só que eu não sei se está indo para zero pela direita ou pela esquerda. Tá? Mas já já eu te respondo. Agora, o numerador está indo para quanto? 3 ao quadrado, 9, mais 3, 12, mais 2, 14. Então isso aqui está indo para 14, que é positivo. Tudo bem? Agora, esse aqui está indo para zero pela direita ou pela esquerda? Tem certeza? Vamos para a gente tirar a dúvida, a função é g de x igual a x quadrado menos 2x menos 3. Quais são as raízes dessa função? Uma eu já sei, né? Uma é 3. Qual é a outra? Menos 1. As raízes são x igual a menos 1 e x igual a 3. Porque o produto delas é sempre esse valor. Então tem que dar menos 3. Tá? Agora olha o gráfico dela. Raiz menos 1 e 3. O gráfico dessa função é uma parábola, concorda? Com cavidade voltada para cima. Te aproxima de 3 pela direita. Você está vindo para zero por valores positivos ou negativos? Positivos. Então aqui você vem para zero por valores positivos. Se fosse pela esquerda do 3, você estaria vindo para zero por valores negativos. Essa análise é importante, tá, gente? Muito importante. Então, se aqui vai para um número positivo e aqui está indo para zero por valores positivos, esse quociente está indo para mais infinito. E no item C... Oi? Não. Esse aqui, ser positivo? Não. Aqui pode ir para mais infinito, pode ir para menos infinito. Tá? Mesmo que aqui seja positivo ou negativo, não me garante para onde a função está indo. Tá bom? Tanto que olha o item D de dado. Bota lá no item D. O item D está indo para 3, só que pela esquerda. E aí pela esquerda está indo a zero por valores negativos. Então aquele quociente está indo para menos infinito. Tudo bem?
Beleza, gente? Tá. Assíntota vertical já falei para vocês, tá? Essa proposição aqui, gente, é muito importante porque ela trata dos limites no infinito das funções exponenciais e logarítmicas, tá? Para a gente entender esses limites aí, isso é bem simples, tá? Basta olhar para o gráfico das funções exponenciais e logarítmicas. Olha só. Pega a função f de x igual a elevado a x. O gráfico dela é assim. Ou assim. Pega a função f de x igual ao log de x na base A. O gráfico dela é assim. Ou assim. Essa é a exponencial crescente, essa é a decrescente. Essa é a logarítmica crescente e a logarítmica decrescente. Lembra? Você lembra o que caracteriza a função exponencial e a função logarítmica serem crescente ou decrescente? A base, né? Se a base for maior que 1, a função é crescente. Toda vez que a base está entre 0 e 1, função decrescente. Toda vez que a base for maior que 1, função crescente. Toda vez que a base está entre 0 e 1, função decrescente. Beleza? Tá. Dito isso, o que acontece com o limite da função a elevado a x, que é essa, quando x tende a menos infinito? Vem para cá, para menos infinito. O gráfico da função está se aproximando de quanto? Está se aproximando do eixo das abscissas? Ou seja, está indo para quanto? Para 0. Então isso aqui é 0. Qual que é o limite da função a elevado a x quando x tende a mais infinito? Para mais infinito. O gráfico está indo para onde? Para mais infinito também, está crescendo cada vez mais. Então isso aqui vai para mais infinito. Ficou claro? O que acontece? Isso quando a base é maior que 1. O que acontece com o limite da a elevado a x quando x tende a menos infinito, quando a base está entre 0 e 1? Vem para menos infinito. A função está crescendo cada vez mais. Então isso vai para mais infinito. E o que acontece com o limite da a elevado a x quando x tende a mais infinito? Mais infinito agora, quando a base está entre 0 e 1, vai para 0. Então isso aqui vai para 0. Fez sentido isso? Bom? Limite da log de x numa certa base A, sendo que essa base é maior que 1. Então, limite quando x tende a 0 pela direita. Observem que não faz sentido estudar limite da logarítmica quando x tende a menos infinito, porque não existe logaritmo de valores negativos. Nem do 0, mas eu posso me aproximar do 0 pela direita apenas, tá? Então, quando você vem para 0 pela direita na logarítmica crescente, o gráfico está indo para quanto? Para menos infinito. Então, isso aqui é menos infinito. E quando você calcula o limite, quando x tende a mais infinito
da log de x na base A crescente, isso vai para mais infinito. Perfeito? E se você tem a logarítmica decrescente, qual é o limite do log de x na base A quando x tende a zero pela direita? Vai para mais infinito. Oi? Não, vem para zero pela direita, o gráfico está crescendo cada vez mais. Ele está se aproximando do eixo Y, mas os valores, as imagens, estão aumentando. Então está indo para mais infinito. Tá? E quando o x tende a mais infinito, na logarítmica decrescente, mais infinito, a função está decaindo cada vez mais. Então ela vai para menos infinito. Tudo bem? Então, essas ideias de limite são essas que estão no slide, mas se você olha para o gráfico delas, você já sabe. É só analisar o gráfico. Mas tem que lembrar quem é o gráfico, né? Tudo bem? Isso serve para a gente calcular mais e mais limites. Eu não vou fazer tudo, mas dá para a gente fazer alguns desses aí, ó. Olha a letra A. Limite, quando x tende a menos infinito, de 2x mais 2 elevado a menos x. Vamos analisar? Quando x tende a menos infinito, a exponencial de base 2, só essa aqui, vai para quanto? Aí vamos para cá agora. Uma exponencial de base 2 é uma exponencial crescente ou decrescente? Então o gráfico dela é assim. Então, quando x tende a menos infinito, ela está indo para quanto? Para zero. Está indo para zero quando x tende a menos infinito. Então, isso aqui, ó, essa daqui, vai a zero. Mais. Agora, a exponencial 2 elevado a menos x é uma exponencial o quê? A base é maior que 1 ou está entre 0 e 1? Está entre 0 e 1. Porque, ó, 2 elevado a menos x, é isso aí. 2 elevado a menos x, isso aqui é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a x. Concorda? E isso, consequentemente, é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a x. Então, isso aqui, na verdade, é uma exponencial de base entre 0 e 1. É uma exponencial decrescente. Beleza? Então, se é uma exponencial decrescente, o gráfico dela é assim. E uma função dessa, quando x tende a menos infinito, ela vai para mais infinito. Então, isso aqui vai para mais infinito. Bom, mas se uma vai para 0, um número, e a outra vai para mais infinito, o resultado vai para mais infinito. Então, isso aqui é mais infinito. Fez sentido? Tudo bem? Esse item B aí. O item B. Não, eu vou deixar o item B para vocês. Vou fazer o item C. Limite quando x tende a 1 do log natural de x² menos 1 sobre x menos 1, tá? Limite quando x tende a 1 do log natural de x² menos 1 sobre
x menos 1. Tudo bem? Como é que a gente faz essa? Quando está multiplicando, joga. Mas quem é que está multiplicando aí? O ln está multiplicando? Não, mas... Não, isso aqui é o, entre aspas, o argumento. Isso é o logaritmando do ln. Não tem produto aí. Posso calcular o limite do que está dentro no logaritmo? Pode. Pode, desde que esse limite exista e a função ln seja contínua no resultado dele. Lembra do limite de função composta que a gente falou? Eu posso pegar e escrever isso aqui assim, ó. ln do limite, quando x tende a 1, de x² menos 1 sobre x menos 1. Eu posso fazer isso, professor? Posso. Desde que esse limite exista e esteja no domínio dessa. Essa daqui não é contínua no seu domínio? Então eu posso fazer isso. A tua ideia era essa, né? Falou produto, não foi? Mas só foi uma confusão, entendi. Esse limite a gente já está calejado de fazer. Quanto que é o resultado desse limite? De cabeça. 2. Porque quando eu fatorar, vai ficar x mais 1 vezes x menos 1. Aí o x menos 1 cancela com de baixo, fica só x mais 1. E aí substituindo dá 1 mais 1 que dá 2. Então isso aqui vai para ln de 2. Esse é o resultado desse limite. Sacou? Tudo bem? É muita coisa, né? É muita coisa. Tá, essa... Vou deixar as outras para vocês, tá? Esse item B, esse item D. Eu quero só falar desse limite, que é um outro limite fundamental, que é o limite fundamental exponencial. A gente viu na aula passada o limite fundamental trigonométrico, lembra? Seno x sobre x, quando x tende a 0, vai para 1. Esse é um limite fundamental exponencial, que é o limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. O resultado desse limite é o número de Euler, é o número E. Tá? Esse limite ele apareceu pela primeira vez nos estudos lá da matemática financeira, quando se estuda juros compostos. Lembra que vocês estudaram juros compostos lá no ensino básico? Aquela parte, montante de juros compostos. Montante é capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, lembra? Pois é, então isso aí, esse limite ele apareceu no estudo, pela primeira vez nos estudos sobre juros compostos, tá? Vários matemáticos estudaram sobre ele, o Jacob Bernoulli, etc, tá bom? E assim, tem como demonstrar, mas o meu intuito não é demonstrar por que esse limite é E, tá? E sim usar ele para resolver outros limites, tá bom? E na verdade, esse limite tende a E, é igual a E, tanto quando o x tende a mais infinito, como quando o x tende a menos infinito, tá? Então, na verdade, se x tende a mais ou a menos infinito, essa função aqui tende a E. Tudo bem? Tá, então esse é o limite fundamental exponencial. Com base nele, a gente pode começar a mostrar outros limites. Por exemplo, se eu quiser calcular o limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando u tende a 0. Bom, o limite fundamental exponencial é esse, é o limite quando x tende a mais ou a menos infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso aí. Tá bom? No exemplo, eu estou querendo calcular o limite quando u tende a 0, de 1 mais u sobre 1 elevado a 1 sobre u. Quanto que é esse limite? Eu já sei que é E, mas por que é E, tá?
Vou fazer uma substituição, uma mudança de variável, tá? Eu vou chamar de U de 1 sobre x. Tudo bem? Quando eu fizer isso, vai ficar assim, ó. Esse limite vai ser o limite, depois eu coloco aqui, de 1 mais... Como U é 1 sobre x, no lugar desse eu vou pôr 1 sobre x, e no lugar desse eu inverto aqui, então é x. 1 sobre U é x. E observem que quando U tende a 0, o x tende a quanto? U não é 1 sobre x? U é 1 sobre x. Então isso aqui equivale a dizer que x é 1 sobre U. Concorda? Então se o denominador tende a 0, o quociente tende para quanto? Para infinito. Aí vai depender se vai ser para mais ou para menos infinito. Se for para 0 pela direita, vai para mais infinito. Se for para 0 pela esquerda, vai para menos infinito. Eu vou colocar só infinito aqui para indicar que pode ir para mais ou para menos. Tudo bem? Então isso aqui, ó, quando x tende a infinito, mais ou menos infinito. Isso aqui não é o limite fundamental exponencial? Então isso aqui é i. Pronto. Então esse limite aqui é i também. Tudo bem? Tá? E esse aqui, para onde é que isso vai, hein? Vamos ver se estão afiados. Não sei. Para infinito? Não sei, será? Não sei. Esse aqui vai para E. Não é parecido? É parecido. Mas o que a gente pode fazer aí? Se fosse só x, aí era E. Mas aqui é x mais 2. Multiplicar em cima por x menos 2? Ah, tá. Eu acho que entendi o que tu queres dizer. Limite quando x tende a mais infinito. Escrever assim: 1 mais 1 sobre x elevado a x vezes 1 mais 1 sobre x elevado a 2. É isso? Porque, ó, produto de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Daí eu volto para cá. Ficou claro? Daí, quando x tende a mais infinito, 1 sobre x tende para quanto? Para 0. Então, isso aqui vai tender para 1 mais 0, que é 1, e, portanto, 1 ao quadrado dá 1. Então, isso aqui vai para 1. E essa vai para onde? Para i. Então, isso aqui vai para i. i vezes 1 é i. Sacou? Então, na verdade, se você tem x, limite de, quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x mais uma constante real, isso aqui continua indo para i. Porque você pode fazer essa jogadinha aí. Tá? Ficou claro? Próxima aula a gente vai fazer mais alguns desses, tá? Um forte abraço. Estudem. Sexta-feira tem monitoria. Bastante exercício de monitoria para vocês, tá? Então venham para a monitoria. Com certeza eles vão entregar a prova para vocês. Um abraço.